O mais legal da sedação é que eu consigo manter a níveis basais frequência cardíaca boa, uma oxigenação boa, uma saturação boa. Então eu consigo estabilizar o paciente para que ele não tenha esse fator emocional que vai interferir nisso, na pressão, na frequência. Então a sedação ela é indicada para pacientes normais, a partir de 18 quilos, e pacientes especiais. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. O nosso time vem crescendo a cada dia e nesse time nós temos grandes nomes nas mais diversas áreas da saúde. Eu tenho o privilégio de receber aqui hoje ela que estreia na nossa bancada, que estreia aqui no Dr. Cash, que já tem um quadro autoral no programa Saúde em Dia, mas que hoje, né, vai fazer a sua estreia oficial. Uma profissional que, apesar de cara de menina, é muito experiente, muito competente, e ela vai falar um pouquinho sobre a sua atuação. Doutora, muito bem-vinda, doutora Cris Guimarães, um privilégio recebê-la aqui. Obrigada, Paula. É um privilégio para mim estar aqui, compartilhando um pouquinho com todos esses espectadores, com os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre sedação, implantes, atendimento humanizado e tendências de 2026. Vamos fazer um tour aí pela odontologia e os avanços, né? Cris, para quem ainda não conhece você, né? Para quem não conhece a sua especialidade, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua especialidade, da área que você escolheu fazer dentro de um leque tão amplo da odontologia. E o que te motiva hoje na odontologia moderna? Legal. Eu sou a doutora Cris Guimarães, mas meu nome é Crisiane Guimarães. Eu nem arrisco para falar ele completa. Minha mãe não colaborou, né? Ah. Mas é lindo também, né? Então nós encurtamos um pouquinho, né, para facilitar, né, toda essa comunicação. Mas eu tenho a formação aí há mais de 13 anos, então eu já estou nessa caminhada aí, já vi muita coisa, desde a orto, desde a parte clínica, a parte da implantodontia, que é a parte da cirurgia, e agora a sedação, né? Então, de especialidades, eu sou especialista em implantodontia, ortodontia, faço aí um pouquinho também na parte reabilitadora da estética. Sim. E o meu carro-chefe hoje é a sedação, então atendimento atraumático. Eu vejo que a sedação ela veio para inovar mesmo, proporcionar uma nova experiência para os pacientes que eram tão traumatizados quando se falava na palavra implante. Antigamente era muito comum o paciente demorar meses no tratamento, ser um tratamento doloroso, traumático, né, Cris? Sim. A sedação, ela veio para ser o fim do medo do dentista? Olha, Paula, é uma boa pergunta. Tudo aquilo que é novo traz um pouquinho de receio, né? Principalmente para quem nunca provou. Então, para nós que já estamos um pouquinho aí nessa caminhada, já não é tão novo. A sedação ela já tem aí alguns anos, só que ela tem sido mais difundida agora por essas quebras de tabu, essas quebras de mito, e porque os equipamentos vieram se modernizando. Então, sempre existiu a analgesia, a sedação em âmbito hospitalar, mas dentro do consultório ainda não existia. Então, de mais ou menos uns 10 anos para cá, claro que começou isso fora, né? Então, trouxeram para o Brasil isso. Já tem mais de 10 anos? Já tem mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Mas o boom foi agora. Foi agora. Para cá, né? Então, trouxeram isso para dentro da clínica com segurança. Nós vemos aí de tudo um pouco, mas com segurança mesmo, tem aí se difundido de forma rápida até. Né? Nós vemos assim... Que traz conforto, difunde rápido. Rápido, Tudo que é bom espalha rápido, né? É sinal que é eficaz, né? E veio também
não só para a parte infantil, né? Nós temos muitos pacientes adultos traumatizados, que foram de crianças traumatizadas. Então, hoje nós conseguimos entregar para os pacientes adultos esse conforto. Então, e chegou ali, né, e olha que eu tenho casos assim de pacientes que não quiseram nem entrar, não queriam nem entrar no ambiente clínico ali. Já parava ali né, na mesa de atendimento, perto do computador, por conta desse trauma. E aí, com a sedação, aí sim, eles falam, olha, quando que é a minha próxima consulta? Eu já quero dormir. Eu acho que foi a maior preocupação, o maior avanço da odontologia. Foi melhorar a experiência do paciente, porque sempre foi um tabu. Tem gente que não pode ver quando vê um jaleco, vê um dentista, desespera, tem crise de pânico, né? Explica para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, Cris, o que é a sedação consciente de fato, né? E qual a diferença dela para uma anestesia geral de hospital? Qual que é a diferença? Tá. São gases diferentes. No hospital, geralmente, eles usam medicações endovenosas. Então, eles vão lá fazer o acesso, vão colocar as medicações no soro, associado àquelas máscaras. E aí, lá em âmbito hospitalar, é o alotano que eles fazem essa manipulação. Já conosco, na clínica, eu não aprofundo o paciente. Por quê? Primeiro, por uma questão de ética, de segurança para o paciente. É bom o paciente também ter domínio sobre aquilo que está sendo feito, sem os gatilhos mentais. Então, por exemplo, lá no hospital, que ele é aprofundado, ele dorme, não vê nada do que acontece e acorda. Todavia, nesses 5 anos para cá, 10 anos para cá, muitos casos de abusos ocorreram por conta desse aprofundamento. Então, o paciente entra, não sabe o que aconteceu, acorda, não sabe o que fizeram nele. Então, dentro da clínica, no consultório odontológico, nós não aprofundamos por essas questões, né, de ética, mas nós conseguimos desarmar o paciente para que ele durma. Então, ele vai dormir e a hora que eu falar com ele, fulano, ele vai falar, né, ele vai responder. Então, ele sabe o que está acontecendo. Ela altera, ela não tira de órbita, mas ela altera o limiar de dor, é isso? Mais ou menos. Até reduz um pouquinho o limiar álgico de dor, mas é como se tivesse... como que o óxido nitroso age? Ele vai lá no sistema nervoso central e ele desarma lá na hipófise, que é uma glândula que nós temos, todos esses gatilhos mentais. Então, por exemplo, quando eu vou lá na cadeira, eu deito, eu já lembro, meu Deus, um dia me trataram assim. Eu já lembro e associo com o barulho da alta rotação. O medo é pior, causa mais dor do que a... Exatamente. Então, o quando o paciente está ali e ele é sedado, ele sabe da caneta de alta rotação, ele sabe que está passando por um procedimento cirúrgico, mas ele não tem medo. Ele fica livre, leve. É muito engraçado, é muito legal. Que legal. E eu digo por experiência própria. Quando eu fui fazer a titulação, a primeira pessoa, quem quer testar? Eu falei, não, eu quero testar para saber se realmente esse negócio funciona. Menina, falei, olha, eu tô no tapete do Aladim. Que legal. É muito a sensação bom. é muito boa. É muito boa, é um relaxamento, é algo muito atípico, é algo muito incomum. Assim, eu sempre peço para o paciente ter, aqueles que já passaram por um procedimento de endoscopia, é mais ou menos quando você está voltando da endoscopia. Você fica naquele sono bom, profundo, aí te chamam, você é o sono da morte, é o sono da vida. É muito bom, esse. É muito bom. Muito bom. Então é esse aí. Então você vai e volta, mas você sabe o que está acontecendo, você tem a consciência. Então isso nos traz mais credibilidade. Então o paciente, eu não quero dormir porque eu não sei o que vão fazer comigo, né? Então isso traz um pouco mais de segurança. Perfeito. Isso parece mudar completamente a experiência dos pacientes, né, Cris? Mas fala pra gente quais são os tipos de tratamento mais indicado para sedação, né? É qualquer procedimento já é indicado a sedação? Existem casos específicos? Fala pra gente. Legal. A partir de 18 quilos, então, se é uma criança, a partir de 18 quilos, tem indicação para sedação. O mais legal da sedação é que eu consigo manter a níveis basais. O que são níveis basais? Frequência cardíaca boa,
uma oxigenação boa, uma saturação boa. Então eu consigo estabilizar o paciente para que ele não tenha esse fator emocional que vai interferir nisso, na pressão, na frequência. Então a sedação ela é indicada para pacientes normais, a partir de 18 quilos, e pacientes especiais, Sim. cardiopatas, imagina, cardiopatas diabéticos. Então, para esses tipos de pacientes, é altamente indicado. Por quê? O paciente que tem pressão alta, que é hipertenso, assim que ele chega na clínica e ele senta na cadeira, bum, a pressão dele vai lá para cima. Então, aí... Estresse, nervoso. Exatamente. Então, ali eu já estabilizo ele. Então, para pacientes normais e para pacientes especiais. Aí eu posso utilizar a sedação para fazer uma profilaxia, uma limpeza super. Porque aquele atrito, às vezes, né, da raspagem, gera um incômodo. Então, você com um gazinho ali, você não vai passar por esse estresse. Então, é muito leve. Então, essa proposta de uma odontologia atraumática é exatamente isso, levar leveza. É muito tranquilo. Quanto à segurança, eu sei que o que mais preocupa as pessoas em qualquer procedimento é a anestesia, né? Medo de ir e não voltar, detecta anestesia. Ele é um procedimento seguro, Cris? Muito seguro. Primeiro porque eu não aprofundo, o paciente não sai de órbita. Então, eu não aprofundo o paciente. E no meu equipamento, nós temos um dispositivo que, caso o paciente tenha alguma necessidade fisiológica, em 20 segundos eu reverto ele assim instantaneamente. Isso é muito bom, porque hoje existem N equipamentos, né? Claro que a destreza, a autoridade do profissional, isso conta assim 98%, né? Não adianta dar uma Ferrari para alguém que acabou de tirar a carteira, né? Então isso conta muito, a experiência para quem está despreparado. Exatamente. Então você estar ali habilitado, e eu digo habilitação não em qualquer lugar, né? Habilitado, uma boa habilitação, uma boa titulação. Isso dá segurança, né? Então, quando eu decidi, inclusive, fazer minha titulação, eu falei, onde é no Brasil o melhor lugar, né? Então, é lá que eu farei, né? Por quê? Porque lá foram 8 meses para que eu conseguisse ter o título de cirurgiã dentista habilitada em sedação consciente com óxido nitroso. Então, nós vemos de tudo por aí, né? Uma tardezinha tá titulado, né? Então, isso daí traz seriedade e credibilidade. Então, existe uma especialização específica para Existe, manusear o óxido. existe. Existe uma habilitação. Então, não precisa ter um anestesista ali na sala. Vocês Não. estão habilitados Sim, para sim, isso. Existe sim. uma habilitação para o profissional da odontologia Sim, administrar o óxido nitroso, né? sim. Aham. Perfeito. Muita gente acha, Cris, agora a gente vai para o bloco de implantes odontológicos e qualidade de vida, né? Vamos aprofundar. A gente já Vamos. parou vocês aí para o procedimento suave, né? Aham. Já viu que é possível fazer algo sem dor, sem traumas. Agora a gente vai sair um pouquinho da ansiedade e vamos para a solução de um problema estético e funcional que afeta milhares de pessoas, que é a perda de dentes. Sim. Implantes são um divisor de águas, Cris, na vida de muitas pessoas. Mas como que funciona a tecnologia de implante hoje? O que mudou nos últimos anos? A gente via, eu sou da época em que havia rejeição, em que fazia enxertos ósseos, e aí, enfim. Eu sei que isso mudou muito. Hoje existem enxertos anatômicos, científicos, já tecnológicos, isso, que já vem de fora. Você quer saber explicar melhor. Conta pra gente o que evoluiu nesse sentido. Assim como a medicina, a parte da cirurgia avança muito, né? Muito rápido. De um tempinho para cá, mudaram muitas coisas, surgiram muitas técnicas, muitos materiais, mas eu sempre gosto da seguinte frase: o básico bem feito é o que dá certo. Então, às vezes, essas novidades, é isso, aquilo, é implante com superfície tratada, papapá, é muito bom.
Mas se o básico não for bem feito, se a cirurgia não tiver aquele cuidado minucioso com a segurança, com a esterilização, Sim. sabe? É o básico bem feito é que dá certo. Claro que cada caso é um caso, existem ainda rejeições, né? Existem pacientes, por exemplo, que eu fiz implante, então foi tudo com muito cuidado, realizada a cirurgia. O paciente não sentiu dor, no dia seguinte eu topo com ele no churrasco, né? Então, Aí é para cantar, dizer, é tranquilo, mas não é tanto assim. exatamente. Então, existem sempre os dois lados, né? Os materiais, os equipamentos, as técnicas avançam diariamente, mas o básico bem feito não tem erro, Não. né? Tanto do profissional quanto do paciente. Então, os implantes hoje têm superfície tratada. Hoje existem implantes, Paula, de zircônia para regiões estéticas. Olha só. Bem legal. Zircônia, pedra preciosa mesmo. Nessa região anterior dos dentes, nós temos um osso muito fininho. Então, ele é um osso que tem translucidez, que passa luz. Então, às vezes nós vemos esses implantes antigamente, quando eram feitos, você vê assim, acinzentada a região. Justamente para que não houvesse isso, para que fosse mais natural possível, inventaram e estão trazendo esses implantes estéticos. Então, não é só coroa estética mimetizada, estratificada. Hoje, até os implantes já estão vindo estéticos. Sensacional. Muito legal. Então, é implante branquinho, off, nem é branco, ele é off, em zircônia, em pedra. E a zircônia é muito mais resistente do que o próprio titânio. Então, tem melhorado muito, né, os materiais, as técnicas. Muita gente acha que o implante é só para repor, né, um dente da frente, mas ele é vital para a saúde geral, né, Cris? A falta de um dente, ela tem outros efeitos, outros impactos muito maiores do que a própria estética em si, né? Tem, Paula. Tem um caso até bacana para compartilhar. Ano passado nós atendemos uma criança, né? Claro que ela não faria implante, né? Mas ela chegou para nós e ela não sabia falar. Ela não falava. Ela tinha uns 6 anos, uns 6 aninhos, 6 para 7 anos. E ela não falava. E aí fiz a avaliação dela, né? Tratando sobre esse tema de ausência dentária, né? E aí eu conversando com a mãe, com a avó, que levaram ali para avaliação, falei, ela tem alguma atipia, né? Ela não fala? Eu falei, não, ela fala, mas ela não consegue falar porque ela não tem os dentes. Então, ela, desde cedo, não teve esse acompanhamento familiar, logo ela não teve os dentes, logo ela não conseguiu desenvolver a fala. Então, ela age como se fosse uma criança muda, então ela não fala, ela não conseguiu ter a dicção pela ausência dos dentinhos. Meu Deus. Então ela segurava na mão da mãe, puxava e ela tentava gesticular para falar o que ela queria. Olha que interessante isso. Naquele momento, né, assim, realmente eu fiquei com muita vontade de chorar, assim, eu fiquei muito constrangida por ver a situação daquela criança, mas foi algo muito atípico, que assim, em todos esses anos de formação, nós não tínhamos lidado com um caso desse, né? Agora, trazendo para a vida adulta, isso na fase da infância, trazendo para a vida adulta, se a criança que teve dificuldade não conseguiu falar, não aprendeu, ela não aprendeu, na fase adulta é a mesma coisa. Por isso que os senhores dentos que não têm a prótese, a dentadurinha ali, eles falam, né? Eles falam as palavras soltas. Não tem essa dicção. Por quê? Porque os dentes, eles vão interferir diretamente na fala, na fonética, na pronúncia, na deglutição. A hora que nós deglutimos, nós empurramos a língua toca ali nos dentes e faz essa força contrária para deglutir. Então, aí traz consigo sérios problemas gastrointestinais, de deficiência nutricional. Então, na fase adulta é isso, na fase da infância é dificuldade fonética, também deglutição, nutricional. Caramba. É Muito simpático. muito.
e quer ajuda e não deixar chegar a esse ponto, né, Cris? Cris, e a dor? O procedimento de implante ele ainda dói? Né, o né, pós-implante. Porque assim, a gente sabe que durante o procedimento hoje a gente tem várias tecnologias, avanços como a própria sedação, né? Sim, Onde a gente consegue minimizar e melhorar a experiência desse paciente. sim. Mas e o pós ainda dolorido? Existem hoje avanços também que promovem um conforto no Fármacos, pós-operatório? muito. Hoje não é mais assim. É muito leve. Já foi muito traumático, já foi muito doloroso. Hoje não é mais assim e nem precisa ser assim. Então, nós temos aí um arsenal de fármacos que cobrem, fazem essa cobertura pré, durante e pós o procedimento. Então, não tem mais essas questões de, ai, fiquei com o meu rosto totalmente inchado. Não, 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 não. Hoje não é mais assim. É. Atendimento humanizado é o nosso próximo bloco, né? Você falou, Cris, que o conforto e bem-estar, isso nos leva a um conceito que permeia toda a sua prática e a minha também, né? Eu acho que o atendimento humanizado, independente da área, hoje é tudo. O que é na prática de um consultório odontológico o atendimento humanizado? É só ter uma música boa, um bom ambiente, um café na recepção? O que é para você um atendimento humanizado? Muito legal essa pergunta. Eu acho que se tiver tudo isso, café na recepção, música ambiente, decoração cara, quadros luxuosos, e se não tiver alguém para olhar no seu olho e te ouvir, Folie. não, nada disso vale. Verdade. Não vale. Então, alguém que ouve, né? Eu gosto muito de ouvir histórias, né? Eu falo assim, eu sou dentista e ao mesmo tempo sou meio, né, psicóloga, né? Todos nós. É acolhedora. Eu gosto muito disso. Eu gosto de ser humana, né? Ouvir histórias. O que aconteceu? O que originou isso? Por que te levou à perda dentária? O que aconteceu na sua história? Ai, olha, eu deixei de cuidar, deixei de me cuidar. O que passou, passou. Daqui para frente eu vou segurar na sua mão e nós vamos caminhar juntos. Ficou a lição. Eu atendo muitas pessoas e eu acho que é um próprio, né, do ser humano, assim, se martirizar, tentar justificar a dor, né? Até para a própria pessoa ficar um pouco mais confortável. Mas é nessa hora que a gente vem com uma palavra de conforto, sabe, uma palavra de esperança, de não, tudo aí foi aprendizado e vamos embora para cima. O que não der, e ninguém sabe tudo, né? O que eu não souber, eu vou atrás, estudo, vou correr atrás, né, para entregar o melhor. Então, eu acho que o atendimento humanizado, ele é multifatorial. Todos esses fatores que nós pontuamos fazem parte, né? Um ambiente aconchegante, acolhedor, né? Mas se não tiver ali o ser humano, né? Ali para entregar o trato, né? O olhar presente. Exatamente, né? Não substitui isso. Não substitui. Não substitui. Nada substitui. Né? E eu gosto, como nós temos 2 clínicas, em uma clínica aqui em uma região um pouquinho mais afastada do centro, me constrange muitas vezes o atendimento lá. Eu me recordo um dia que eu voltei de uma cirurgia, eu tive trombose, e eu estava em atendimento, passei mal, eu fiquei internada, então quase morri mesmo. Quando eu retornei, um senhorzinho que eu atendo ele assim há uns 8 anos, ele chegou lá com 2 coxinhas que ele mesmo tinha feito. Que graça. Gente, eu chorei. Reconhecimento, né? E assim, falei, gente, não tem, né, assim, não tem nada melhor do que isso. Não. Isso é ser humano. É o ser humano. Ele falou assim, doutora, eu mesmo fiz a coxinha, a senhora tá bem, eu vim aqui trazer, tá quentinha. Gente, É o marcar a vida do outro, né? Cada um retribui com o seu jeitinho exatamente. diferente. Então, não é sobre valores, sobre status, não, é realmente isso, estar presente ali, se importar com a dor do outro, né? Então, assim, o paciente quando chega lá, às vezes ele tem a dor de dente, ele tem a dor da ausência do elemento, mas ele tem a dor na alma, que se eu também não tiver um olhar carinhoso com a dor da história que ele viveu, como trataram ele na infância, quando ele tinha uma dificuldade financeira, de nada importa. É só ir ali, devolver um elemento,
fechar um buraco e pronto, Uhum. né? Com E é esse o diferencial. Com certeza. É a odontologia, né, Cris? Eu falo como todas as áreas da saúde evoluiu muito. Não olha só para a boca, mas para o paciente como um todo. Nós somos um conjunto. Você não consegue Sim. separar a boca da pessoa. Sim. Então, assim, por trás da falta de um dente, de um sorriso, né, de um trauma, há muito mais envolvido. E você conhecer a fundo Sim. a realidade, né, a dor desse paciente, ajuda você a alcançar o objetivo dele fazer esse tratamento. Então, é conhecendo a dor a fundo que você consegue atingir as expectativas dele e de encontro com as expectativas. E isso só se consegue, Cris, com acolhimento, com a empatia, com a escutativa. Eu sempre prego isso para os nossos mentorados, que não adianta você investir num bom consultório, numa boa cadeira, numa boa fachada, numa excelente equipe, se você não souber acolher, se você não souber escutar, olhar no olho desse paciente e entender a dor por trás da dor. Sim. Porque sempre existe uma dor por trás da dor, né? Ali o dente é algo superficial, aparente, mas o que está por trás disso? O que fez esse paciente perder esse dente? O porquê que ele não tem? Ali esconde, às vezes, uma infância sofrida, uma vida muito sofrida, regrada. Então, nós podemos entender isso e devolver essa alegria, essa vida, eu acho que é impagável para vocês enquanto odontólogos, né? Eu vejo mulheres que, às vezes, têm o casamento, né, ali acabado, né, o término de um relacionamento por conta da autoestima, por conta da falta de um dente, né? E aí elas separam, vão lá, a primeira coisa que fazem é querer repaginar, recuperar, não é assim? É isso. Você deve lidar muito com isso. Muito, muito. Então eu falo, existem muitas coisas por trás de uma baixa autoestima, de uma dor. E vocês enquanto profissionais da odontologia, até porque não adianta você estar com um corpo legal, uma pele bem cuidada e não ter liberdade. Sim. Você fala que o sorriso é o cartão de visita. É verdade. É onde a gente olha primeiro. E onde a gente tem a melhor impressão da pessoa. Se ela se cuida, se ela é uma pessoa mal cuidada, se ela tem uma condição financeira razoável, a gente julga pelos dentes. Pelos dentes. É incrível Verdade, como é verdade. assim. Eu escutei desde que era pequenininha, quando eu não gostava de escovar o dente, minha mãe falava: seu cartão de visita é seus dentinhos, escova os dentinhos. Que adianta uma moça linda, maravilhosa com os dentes podres? Eu Ai, falava que bom. assim. Ai, tomara que todos propaguem isso, A porque minha mãe falava muito isso. O que adianta uma moça linda, bonita? Aí abre o dente, o sorriso, os dentes estão tudo Verdade. estragados, cheio de bicho. Então, assim, e é verdade, né? Eu Verdade. falo isso pra minha filha também. Eu Verdade. falo, ela tem que escovar os dentinhos, né? É importante. Verdade. É algo social, né? Os dentes hoje, ele faz parte de exatamente isso, de uma padronização social. Sim, e de um tempo pra cá, eu acho que mais, né? Depois do boom das lentes de contato, das facetas de porcelana, onde você vê ali sorrisos perfeitos, né? Aquele branco maravilhoso, o formato do dente perfeito. As pessoas hoje, elas olham muito isso. É igual um vendedor de uma loja. Tem um vendedor com um sorriso Verdade. lindo e o vendedor com um sorriso nem tanto. Quem que você vai contratar? Quem que vai vender mais? Exatamente. Aquele que vive sorrindo. Exatamente. E que tem liberdade para isso. Então, afeta em todos os setores emocionais, espirituais, profissionais. Tudo. Eu tenho alguns relatos de alguns pacientes que, pela ausência de elementos dentários, eles se tornaram alguém triste. Uma pessoa triste. Tem gente que não ri. Sim. Ou ri Mas assim, ó, põe a mão na boca, né? Tem gente que põe... Mas é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre. E aí, ele falou, não, eu me tornei alguém triste. Por quê? Porque não tem mais liberdade. Meu Deus. Não tem segurança no sorriso. Mesmo sendo alguém alegre, extrovertido. Não. Aí a hora que devolve tudo isso. Nossa, aí você fala, meu Deus, é para isso que eu nasci. É muito lindo. Certeza. Você sabe, Lindo. Cris, que eu sempre levei muito a sério a questão do sorriso. O sorriso, ele abre portas. Sim. Né? Eu já vi muita gente perder grandes oportunidades pela falta de um sorriso. Sim. Agora a gente vai falar das tendências de 2026, né? As inovações em higiene oral. Mas antes de passar para esse penúltimo bloco, eu vou chamar um rápido bloco comercial, a gente já volta, tá bom? Fiquem ligados aí. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade.
Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, o Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Voltamos. Você que está nos acompanhando e chegando agora por aqui, eu te aconselho a voltar esse conteúdo para o início, porque está muito especial o nosso bate-papo hoje com a doutora Cris Guimarães, ela que é odontóloga, implantodontista, já atua já há alguns anos na odontologia, muito experiente. Está muito legal esse bate-papo, vale a pena você conferi-lo na íntegra. Cris, eu sei que nós estamos com várias tendências para 2026. A odontologia é uma área que inova, que cresce, tem crescido muito, né? Quais as tendências que você vê na odontologia preventiva e nos produtos que usamos em casa? Bom, são muitas inovações, mas eu acredito que a principal delas, daqui para frente, serão os cremes dentais ou os géis dentais com extratos naturais. Sem flúor ou com flúor, provavelmente daqui para frente nós teremos um pouco mais de liberdade. Hoje a grande maioria dos cremes dentais ele já vem com o flúor, com parabenos, né? O flúor nos auxiliam de forma concisa, né? Na clínica, na prevenção. Todavia, o uso diário tem que ser ponderado, né? Recentemente nós tivemos aí uma empresa muito grande, né, de produtos para higiene oral, que eles soltaram uma nota uma retratativa, na verdade, de que eles pesaram um pouquinho a mão na formulação e grande parte daqueles usuários, eles tiveram mucosa queimada, tiveram reações alérgicas, tiveram um pouquinho do paladar reduzido, justamente por essa interação química. Então, hoje, tudo nós estamos caminhando, em todos os segmentos nós estamos caminhando para o natural. Então são água na garrafinha livre de BPA, então creme dental sem flúor, sem parabeno, o desodorante sem alumínio. Então é meio que a humanidade está tentando voltar um pouquinho para suas origens. Isso é muito bom. Eu falo Né? em todos os sentidos, né? Você vê até sobrancelha, cílio, É verdade. faz mais cílio postiço. É verdade. Não tira mais a sobrancelha, agora a tendência é mais natural, os pelinhos fora de órbita É mesmo. verdade. Unhas, mulheres agora optaram por unhas mais curtinhas, né? Verdade. Nada de muito de unha de gel.
como que mudou, né, as tendências? O cabelo, O né? cabelo, A mulherada verdade, tem deixado o cabelo escurecer, usado um tom mais. Então, assim, tem mudado verdade, muito. verdade. Eu vejo que nós estamos caminhando para um momento, para uma era, onde as pessoas têm se assumido mais. Legal. E têm gostado de menos dependência, né, Cris? Verdade. Então, que bom que na odontologia nós também tivemos esse avanço dessa parte mais natural. Porque na minha época de escola, vou te contar aqui na época que eu fazia lá a quinta, a sexta série, tem pouco tempo isso. A gente recebia os potinhos de flúor Flúor, né? para fazer o bocejo na escola, né? E era uma festa. Aí tinha um flúor que coloria a boca, deixava azul, Sim. rosa. E hoje não faz isso mais, né? Hoje não. Hoje, as nossas águas aqui, inclusive em Cuiabá, já estão fluoretadas. Aham. Foi um avanço. Só que vamos lá, vamos somar. Flúor na água, flúor nos alimentos. Os alimentos naturais, eles têm o flúor também. Aham. Flúor no creme dental. Então, é um pouquinho em cada elemento, forma um montante grande. Sim. Então, antigamente, não tinha na água, Uhum. que já foi um avanço. Nós lutamos para a fluoretação aqui em Cuiabá. Uhum. Só que a indústria química não acompanhou essas fluoretações, né, municipais. Uhum. E não dosaram. Não ponderaram nessas questões da alimentação. Inclusive, hoje, nós estamos buscando também uma alimentação mais saudável. Sim. Tirando um pouquinho dos embutidos, tirando um pouquinho dos industrializados e realmente fazendo isso que você acabou de pontuar, assumindo o natural. Hoje, o belo é ser natural, mais natural possível, menos artificial. Mesmo que nós estamos entrando numa era de inteligência artificial. Uhum. Hoje, o que nós buscamos? Conexões, menos conexões, né, artificiais e mais conexões reais. Sim. Então, hoje, o que nós temos visto muito, né? As redes sociais, as mídias. Larga um pouquinho do celular, olhe para os seus filhos. Larga um pouquinho da tela, porque o excesso de tela está prejudicando, né, a córnea do seu filho que está em desenvolvimento, está prejudicando, né, ali a sua família, o seu marido que está ali o tempo todo vidrado na televisão, não sabe mais diferenciar o que é o real, o que é o surreal, o que é o artificial. Então, nós estamos realmente tentando voltar um pouquinho para as origens. Então, é o natural, nós não vamos abolir e nem vamos colocar um terrorismo, né, em produtos químicos. Não curto muito essa parte, nem de terrorismo alimentar, nem terrorismo na parte da higiene bucal. Eu acho que tem que ter equilíbrio. Então, é esse equilíbrio que nós acabamos nos perdendo, né, na caminhada da humanidade. Então, aí a gente está desequilibrando. Agora estamos botando nato de novo. Todo mundo Será? ficou meio fora, né? Com certeza. Por isso que hoje aumentaram muito. Hoje, infelizmente, muitos só dormem à base de medicação. Aí vem uma nova era agora dos fitoterápicos, né? Inclusive, essa semana, acho que foi, a Anvisa entrou com uma norma para fiscalizar um pouquinho melhor e normatizar o uso dos medicamentos fitoterápicos, dos chás, né, dos manipulados, porque a Anvisa batia muito em cima, né, da indústria. Mas como nós estamos voltando um pouquinho os nossos olhos para o natural, agora é hora de realmente eles nortearem para que o que em excesso faz mal, aí no equilíbrio faça muito bem, no longo prazo. Perfeito, né? perfeito. Ai, Cris, que bate-papo bom, né? Incrível, passou voando. E eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem final para quem está nos acompanhando nessa noite, olhando para aquela câmera ali. Que achei a câmera. Ela fica ali escondidinha, a gente até esquece dela, né? Fique à vontade, Cris. É uma honra ter você aqui conosco, acompanhando esse bate-papo, muito leve, muito legal. E eu deixo aqui a nossa mensagem, né? Uma mensagem de paz, de esperança. Como dentista, como uma dentista humanizada que também já passou por traumas, viu? Não saí ilesa, né, na minha vida, na minha infância,
de colegas que não olhavam de uma forma carinhosa, atenta, né, para esse atendimento humanizado. Então fica aqui uma mensagem de paz para você que é traumatizado, para você que tem medo, que tem receio, né. Hoje você não precisa mais sofrer, né, você pode sim ter uma experiência dentro do consultório, você pode sim voltar a sorrir com segurança, com leveza e com tranquilidade. Perfeito. Obrigada, tá, Cris? Eu Desejo te que você agradeço, Deus continue abençoe. te capacitando para exercer com tanta maestria, com tanto cuidado e com tanto amor a odontologia. A gente vê muito brilho nos seus olhos quando você fala do que você faz, do que você foi escolhida para fazer, né? Verdade. Falo que todos nós aqui temos um propósito de vida e nascemos para algo. E quando a gente está vivendo ali o nosso propósito, as coisas acontecem. Deus manda a provisão, como nós falamos aqui no intervalo. Deus manda o socorro, Deus manda. Ele provê. Basta a gente se entregar ali e confiar. Então, assim, eu também sinto isso. Eu falo que quando a gente está no caminho, não tem como dar errado, né? Até aquilo que vem para dar errado colabora para dar certo. Coopera. Obrigada, tá? Oh, eu que agradeço. Obrigada. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você que pode replicar e compartilhar essas informações com amigos e familiares. Esse conteúdo e vários outros que são transmitidos em nosso canal ficam anexados aqui na plataforma. Então você pode rever, pode compartilhar, se não é inscrito pode se inscrever. E eu falo sempre para vocês, informação salva vidas. Assim como você foi impactado nessa noite, você pode fazer a sua parte também, sendo um portador das boas novas, né? Colaborando, compartilhando e entregando ao máximo de pessoas possíveis. Nós contamos com você. E eu espero que na próxima terça-feira, às 19 horas, com mais um Dr. Cash. Até lá!